Muito bem, seja bem-vindo à História da Literatura Pretensiosa. Hoje, baita livro, Lilia Schwartz, sobre o autoritarismo brasileiro. Uma leitura indispensável para quem procura entender um pouco da raiz dessa identidade nacional, a questão da corrupção. O livro de Lilia Schwartz vai fazer um passeio histórico, político e até econômico, principalmente desde a chegada da família real e a criação de instituições conhecidas como a Casa da Moeda, Real Academia de Pintura, o Banco do Brasil, Biblioteca Nacional. As instituições criadas no Brasil, perdurando aí até hoje, são fruto da chegada desse espírito monarquista Dom João VI, Carlota Joaquina, lá por 1808. Trecho importantíssimo da introdução. História não é bula de remédio, nem produz efeitos rápidos de curta ou longa duração. Ajuda, porém, a tirar o véu do espanto e produzir uma discussão mais crítica sobre nosso passado, nosso presente, sonho de futuro. O livro sobre o autoritarismo brasileiro apresenta pelo menos 8 partes importantes, nessa ordem: escravidão e racismo, mandonismo, patrimonialismo, corrupção, desigualdade social, violência, raça, gênero e até intolerância. O que vale a pena destacar nessa história é justamente o modo como a autora se apropria desses eventos históricos para, de modo bem didático, com frases curtas, expor aquilo que muito se discute a respeito de identidade nacional. Passando por Sérgio Buarque de Holanda, lá na década de 1930, o famoso execrado, apedrejado, Raízes do Brasil. Quando Sérgio disse sobre o homem cordial, falava de relações subjetivas. Em linhas gerais, o brasileiro da década de 1920, 30 para trás, segundo Sérgio, preferia fazer ligações entre pessoas do que pelo Estado, do que pelas jurisdições. Daí a história de cordial ligado a cor, do latim coração, apenas como uma ilustração a respeito desta, de novo, relação subjetiva que a maioria do brasileiro estabelecia entre ele e o Estado, porque se fazia entre pessoas e não entre instituições. Enfim, aquilo que era uma crítica foi tida como um elogio, e a expressão homem cordial do Sérgio virou uma bandeira de luta em relação àquilo que era uma espécie de acobertamento da realidade nacional. Erraram muitos, ainda erram, aqueles que leram mal o livro do Sérgio, e Lilia pontua bastante bem essa questão e procura recuperar essa ideia de que homem cordial não é o brasileiro ser uma figura que abaixa a cabeça, que está sempre benevolente. Não é isso e não foi isso que Sérgio Buarque de Holanda quis dizer. Ponto. De novo, essa questão da junção, da união democrática suposta de figuras de origens diferentes, o índio, o europeu e o negro, isso apenas vem camuflar a ideia de que o poder está com essa identidade branca que veio da própria Europa e que, de modo patriarcal, de modo bastante teocrático às vezes, permitiu a existência de indígenas e até acobertou a escravidão. A escravidão no Brasil, isso é bem dito na década de 1970 por Florestan Fernandes, vai enraizar uma relação social entre o brasileiro da elite e aqueles que são os outros. A escravização, que durou aí pelo menos 3 séculos, expõe um Brasil de diferenças sociais e de muita intolerância nesse quesito cor de pele. É, segundo Florestan, uma discussão mais importante do que se fez com o livro de Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Nessa busca de raízes da nossa corrupção, que parece ser endêmica por aqui, Lilia Schwartz passa por discursos de Raimundo Faoro, de Antônio Cândido, Roberto da Mata e até, como já citei, Florestan Fernandes. Essa relação de patrimonialismo dita pelo livro dá conta de uma
visão de mundo, no caso brasileiro, ligada ao Estado como patrimônio privado. Elites brasileiras vão usar dos poderes do Estado para uso privado. O compadrio, as carteiradas, as benevolências, a própria corrupção, o nepotismo. Então essa relação que se tem entre Estado e pessoas, no caso brasileiro, sempre se mostrou como uma barreira social. Muitas das pessoas, inclusive desfavorecidas por esse sistema, muitas o brasileiro quase tudo, indígenas, negros, as figuras femininas que não podiam votar até o começo do século XX, enfim, muitas dessas figuras acabavam também reproduzindo esse estado de coisas na busca de sobrevivência. No capítulo 3, Patrimonialismo, podemos ler: até meados do século XVII, o patrimonialismo, mesmo que não levasse esse nome, foi a principal característica administrativa da colônia brasileira. Então, num dos capítulos do livro de Lília, sabe-se que Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, cobrava pedágio para quem quisesse conversar com o imperador e pedir algum benefício ou até algum malefício para um inimigo qualquer. É, já disse, endêmica essa história da corrupção no país, e o livro de Lília deixa claro que isso tem um nascedouro também neste aprisionamento do Estado pelo privado. Tratar o Estado como um local familiar para benesses dos próximos, isso realmente tem atravancado o nosso progresso e não permitido avanço sequer no ramo da educação, quanto mais na economia, relações internacionais, etc. Isso é atingido pela corrupção, por esses males, por esse compadrio. Então vou insistir nessa questão. Vale a pena lidar com o debate dentro das escolas, dentro de instituições educativas, para que a República se torne forte. Combater a captura do Estado pelo elemento privado é uma tarefa da República e de suas instituições que precisam ficar fortalecidas. Essa relação de compadrio já dita, o toma lá da cá, os benefícios para os próprios que compõem o poder, deixando de lado aquilo que é da coisa pública, isso precisa ser revisto. Esse modo de lidar com a população já esgotou as vidas de muitos daqueles que lutam pelo contrário, ou seja, pela República forte. Expressões mundanas como praia é um lugar democrático, o Brasil é um país democrático, que não existe racismo por aqui, mas bastou aparecer a proposta sobre cotas raciais na universidade para que se levantasse o racismo dentro de parte de nossa elite brasileira que combateu essa questão. Isso é feito até hoje. A história da nossa corrupção precisaria ser combatida com uma república forte. Isso se dá no microcosmo, desde o seu bairro, desde o seu condomínio, desde sua comunidade, fazendo valer os direitos e os deveres de cada circunstância. Ainda vou bater nessa tecla em relação às atividades escolares que cabem no Brasil. Então, o que fazer? A escola ainda é uma semente para que se realize dentro de cada figura a ideia de empatia, sororidade, respeito ao outro, diversidade, combate ao racismo, combate à homofobia, etc, 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 etc. No livro de Lília Schwartz, publicado em 2019, está o episódio de Marielle Franco. Ela chegou até esse ponto dentro dessa estrutura. Há uma revisão daquilo que foi feito no século XXI, mostrando num painel bem claro as relações de poder que culminaram com o golpe de 2016 e aquilo que se estendeu até os dias de hoje. Vale a pena essa leitura fundamental à obra de Lília Schwartz sobre o autoritarismo brasileiro, que merece ser lida nas escolas, principalmente por quem é educador, educadora, para que se tenha uma noção daquilo que vem acontecendo e no quesito corrupção, e não fique no silêncio, ou fique patinando nessa questão, apontando o dedo para esse ou aquele cidadão, cidadã,
que comete atos de corrupção. Existe uma questão endêmica, sim, penso eu, por conta de como o Estado lidou com a população desde a chegada dos portugueses. Deixe sua opinião a respeito do papel da escola na formação cidadã, e combater o autoritarismo é premente. Até mais.